eu vi que, por exemplo, a questão de direito penal, né? A parte dos crimes, elas são bem parecidas. Tem um ou outro ali que difere, tem um pouquinho mais aqui, um pouquinho ali, mas no geral eles trabalham mais ou menos ali a mesma coisa. E, inclusive, eu preparei, né? Eu trouxe para agora para a gente falar sobre um pouco das pegadinhas da FGV, porque a FGV é uma banca já muito consolidada, né? Já é muito forte, digamos assim, no mercado, né? Mas ela tem alguns tipos de pegadinhas, né? De o estilo e pegadinhas, né? Então, falando sobre o estilo, um dos estilos dela são questões simples. Então, ela vai te apresentar questões muito pequenas, né? Então, assim, aquelas questões com uma pergunta direta, uma coisa bem pequena, mas aprofundando no conteúdo. Então, é capaz de que ela pergunte coisas do tipo, olha, segundo a teoria tal, né? E aí ela já te manda um negócio direto. Ah, segundo o autor tal, te manda uma coisa bem direta mesmo. Eu acho que vai aparecer, por exemplo, isso nessas questões? Não. Eu acho que vai aparecer questões simples, mas não perguntando, por exemplo, do pensamento do autor. Não acredito que vai perguntar do posicionamento dos tribunais superiores. Eu acho que vai ser mais tranquilo nesse sentido. Elas costumam apertar mais sobre jurisprudência, pensamento do STF, STJ, ou comparando STF com STJ, em concursos da carreira jurídica. Mas acredito sinceramente que vai aparecer na sua prova pelo menos algumas questõezinhas mais simples. Por quê? Essas questões normalmente você responde mais rápido, são aquelas questões que meio que te perguntam assim, você sabe a matéria? Pá, então me fala. Então, beleza. Outro tipo de questão que costuma aparecer, e essa eu acredito que aparece com mais frequência nas provas da FGV, principalmente direito penal, processo penal, são questões que apresentam uma historinha, um texto longo. Eu chamo de questões de historinha. Por quê? Elas vão te apresentar um texto longo, cheio de detalhes. Muitos desses detalhes são irrelevantes, alguns desses detalhes são realmente importantes. Então, você tem que aprender a fazer a prova marcando, lendo e conversando com a prova. E é isso que a gente vai fazer também na nossa revisão de premonição, né? A gente vai pegar essas questões, questões recentes da banca. Por que questões recentes? Isso vai mostrando mais ou menos o direcionamento ali da banca. E a gente vai ler essas questões e vai ler, fazer esse exercício de conversar com a prova, sabe? Eu gosto de falar que você tem que se divertir fazendo a prova. Como assim? Você está lendo aquela questão, Caio tem um desafeto e Caio saiu e juntou com o Tício para ir atrás de Médio. Enfim, você vai lendo essas questões, você vai marcando ali, vai criando, vai desenhando na sua prova e conversando com ela. Então, quando ele vem te apresenta uma assertiva, Caio fez tal coisa, então por isso deve ser indiciado, processado pelo crime tal. Aí você vai pensar, não, crime tal aqui, não, tá querendo me enganar. Você pode conversar com a prova mesmo, se divirta. É isso que a gente quer fazer, né? Quer que você também tenha prazer em estudar, né? Então, a gente vai fazer isso na revisão premonição. Eu vou trazer mais outros tipos de questões, né? Eu vou apresentar questões. Tem umas que eu chamo até de pegadinhas malignas da FGV. Um exemplo aqui. Essa aqui eu coloquei uma questão dessa na nossa revisão premonição. Mas um exemplo aqui, falando por alto, é uma questão que o cidadão, ele descreve uma situação, né? E fala, fulano de tal fez tal coisa. E aí depois ele começa a falar de outro personagem, Beltrano, e fala tudo a questão de Beltrano o tempo todo. E no final ele pergunta da conduta do fulano, que ele só falou uma linhazinha. Olha que maldade. Ele fala do fulano no início e lá embaixo ele te pergunta do fulano. É muito. É uma pegadinha, né? Então é uma pegadinha que eu chamo de pegadinha maligna da FGV, né?